Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o árbitro na lei de arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96. A gente tem 4 tópicos aqui. Primeiro, quais são os requisitos para se tornar um árbitro, o que a lei exige para que alguém seja um árbitro. Segundo lugar, que princípios esse árbitro tem que observar ao exercer sua função de árbitro. Terceiro, como que a lei busca garantir um desses princípios, que é o princípio da imparcialidade. Por último, a gente vai falar de como a lei atribuiu mais responsabilidades ao árbitro, exatamente para trazer mais credibilidade ao Instituto da Arbitragem no Brasil. Meu nome é Daniel Shihara, sou professor de Direito e trago nesses vídeos uma série de vídeos sobre a arbitragem, exatamente com conteúdo de forma gratuita desse assunto que leciono há mais de 10 anos na graduação e na pós. Aqui também, FIB, que está há 15 anos sempre aqui me acompanhando, desde graduação, pós, outra pós, mestrado, me escutando falar de direito e estudando direito. Continua aqui no meu colo durante o vídeo. Começando aqui pelos requisitos estabelecidos pela lei de arbitragem para que alguém possa se tornar árbitro. Né? O que a lei diz? A lei não foi muito rigorosa nesse sentido. Também não era antes, mas se a gente for comparar com a magistratura, concurso público ou designação por autoridade pública, etc., se tornar árbitro é bem mais simples. A lei tem apenas 2 requisitos. O primeiro deles é ter capacidade civil. O segundo requisito é ter a confiança das partes que estão em disputa. São os 2 únicos requisitos. Isso está lá no artigo 13 da lei. Né? O artigo 13 diz lá que pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. Ela se refere aí à capacidade civil, via de regra, é aquele que tem mais de 18 anos, ele não está numa condição de capacidade relativa ou incapacidade absoluta, a parte é plenamente capaz, ou seja, pode assinar um contrato, exercer seus atos da vida civil, então ela também pode ser árbitro, se assim tiverem partes confiando a essa pessoa os poderes de julgar a disputa que elas têm entre elas. Essas são as características, as exigências da lei para que alguém seja árbitro. Não são muitas, mas tenho aqui 3 observações sobre esse assunto. Os alunos costumam perguntar exatamente desses 3 conteúdos. Primeiro, a lei não proibiu que um analfabeto seja árbitro. Pode ser sim árbitro, basta que as partes consigam, com alguém de sua confiança, passar para escrito, reduzir a termo aquilo que o árbitro dispõe de forma verbal. Além disso, o árbitro não precisa saber falar português, ele não precisa conhecer o vernáculo brasileiro. Ou seja, basta que as partes tenham um tradutor ou que as partes mesmo já conheçam o vernáculo em língua estrangeira para então submeterem à arbitragem. Não é obrigatório falar português, apesar de algumas normas que a gente tem dizendo que os atos oficiais no Brasil precisam ser letrados em português. A lei da arbitragem é uma lei específica, então para a arbitragem temos regra específica, não é exigido que se fale português. Outra observação, segunda observação aqui, é como as partes escolhem os árbitros. Então a lei ela trabalha não só a escolha direta, ou seja, as partes dizem fulano de tal vai ser o árbitro, essa é a escolha direta, como também o artigo 13, parágrafo 3º, fala da escolha indireta dos árbitros. As partes simplesmente falam como vai ser o processo de seleção dos árbitros, ou então as partes já adotam as regras de um órgão arbitral sobre como esse árbitro vai ser escolhido, que é indiretamente pelas partes, mas escolhido de forma direta pelo esse órgão arbitral. Isso então é escolha indireta, as partes meio que autorizam essa escolha ou selecionam um processo de escolha do árbitro, como por exemplo um sorteio dentro de uma lista pré-estabelecida. Aproveitando que eu estou falando de juízo arbitral, como que as partes escolhem o juízo arbitral, aproveito para comentar aqui que o juízo arbitral pode ser singular ou pode ser plural. É um juízo arbitral singular aquele que tem apenas um árbitro. É plural quando esse juízo arbitral tem mais de um árbitro, preferencialmente, como a lei diz, preferencialmente em número ímpar. E aí os árbitros vão eleger entre eles, via de regra, eles que elegem entre eles um presidente, caso as partes assim não tenham feito. Também até a opção que a lei menciona sobre buscar no judiciário, o judiciário determinar um presidente para esse juízo arbitral. Enfim, a terceira obrigação
terceira observação que trago aqui para vocês é sobre a possibilidade ou não de um magistrado, um juiz lá do Poder Judiciário, se tornar árbitro. Aí alerto que a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, que é essa lei aí, a Lei Complementar 3579, ela proíbe os nossos juízes de atuarem como árbitros. Isso é uma escolha do Brasil, né? Outros países até estimulam seus juízes a desafogar um pouco o judiciário e se capacitarem, treinarem mais a sua pacificação social e o exercício da sua função de magistrado, atuando como bem entenderem na iniciativa privada, contanto que não atrapalhem o seu serviço prestado ao Poder Judiciário. Né? No Brasil não, resolveram já proibir os nossos magistrados de atuarem na arbitragem enquanto forem juízes. Sobre os princípios que norteiam a atividade de um árbitro, a gente tem, pela lei, 5 princípios, isso está determinado na lei da arbitragem, lá no artigo 13 também, parágrafo 6º, diz que o árbitro ele deve proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. O que isso significa? Em primeiro lugar, a imparcialidade fala sobre a atuação desse árbitro. Ele não pode atuar de forma que favoreça, de forma desigual, desequilibrada, uma das partes em relação à outra. Para que um árbitro atue com imparcialidade, ou seja, não manifeste em algum dos seus atos ou decisões alguma preferência, uma parcialidade para uma das partes, é essencial que ele tenha neutralidade, ou seja, ele não traga algum tipo de preconceito, alguma ideia ou alguma pressão externa que faça com que ele acabe praticando algum ato com parcialidade, seja uma decisão, como a sentença final, seja algum procedimento ou ato processual. No meio do procedimento ele acaba favorecendo a um ou a outro, ou seja, ele acaba sendo imparcial, já que ele não é neutro para julgar aquela ação. Diretamente relacionado à imparcialidade fica a independência, né? Segundo dos 5 princípios. Esse princípio da independência, ele protege as partes de influências externas. Aquele árbitro ele tem que ter interesse pela causa, para que a causa ande bem, para que a causa atinja a sua melhor justiça para as partes. Ele não pode ter pressões externas ou algum interesse na causa, algo que ele quer dentro daquela causa, um resultado específico, por exemplo. Né? Então, o princípio da independência tenta colocar esse árbitro sem pressões externas para que ele possa julgar apenas pela sua melhor razão, né? Seguindo aí a sua consciência, sua livre consciência para julgar a causa. O princípio da competência ele é muito confundido por conta de linguagem. A lei da arbitragem, quando falou que o árbitro deve julgar com competência, muitos relacionam isso com o conteúdo de processo civil, falando sobre ser a área de atuação daquele árbitro, muitas vezes confundindo com a palavra jurisprudência, enfim, não é bem isso que pretendeu a lei da arbitragem. Quando a lei da arbitragem falou de competência, falou meio que no senso comum mesmo, sobre a habilidade do árbitro para julgar dentro daquele assunto. Quando a gente fala, por exemplo, que fulano de tal é muito competente no trabalho que ele exerce, né, querendo dizer que ele é habilidoso, ele tem bons resultados, né, ele entende do assunto. Essa é a ideia do princípio da competência que deve reger a atividade do árbitro. O penúltimo princípio é o princípio da diligência. Como eu falei antes, o árbitro tem que ter interesse pela causa, para que a causa se desenvolva. Então as partes deram um impulso nessa causa, esse árbitro vai continuar aquele impulso, vai exigir prazos das partes, vai aplicar penalidades caso alguma parte descumpra com as normas procedimentais que elas escolheram. Então o árbitro vai ser diligente para que aquela causa atinja a melhor justiça, a melhor sentença final. E por último, o princípio da discrição, às vezes trabalhado sob o nome de princípio da sigilosidade, às vezes trabalhado sob outros nomes. Mas a discrição trata exatamente disso, que o árbitro ele não pode revelar a terceiros informações que ele obteve pelo procedimento da arbitragem. Se ele revelar, claro, ele vai ter que responder por perdas e danos, conforme o dano que ele causar a alguma das partes, mas o árbitro é proibido, por sigilosidade, a revelar essas informações. Esses são os princípios, né? Aquele primeiro princípio que a gente viu, o princípio da imparcialidade, ele também ganhou uma garantia da lei. A lei criou regras para evitar que um juiz que não seja neutro acabe entrando em uma causa e julgando alguma causa de forma imparcial. Então, como garantia dessa imparcialidade, também como garantia da independência do árbitro, para que ele possa
usar o seu livre convencimento do juiz para julgar aquela causa, como juiz arbitral que é, a lei então aplicou ao árbitro as regras de impedimento e suspeições que se aplicam também ao juiz lá no judiciário, um juiz togado. O artigo 14 diz assim, né, estão impedidos de funcionar como árbitro aqueles que caracterizem causas de impedimento ou de suspeições dos juízes lá no Poder Judiciário. Esse artigo 14 está na lei da arbitragem e ela se refere às causas de suspeição e impedimento que estão lá no Código de Processo Civil. A de impedimento, por exemplo, está aqui, ó, lá no artigo 144, se esse árbitro algum dia já advogou para uma das partes, ele é parente de uma das partes, ou ele ainda é advogado de uma das partes, é empregado ou patrão de uma delas, adversário de uma delas em ação judicial, ele está completamente impedido de ser árbitro nesse procedimento, nessa disputa que as partes levaram até esse árbitro. Também as causas de suspeição de um juiz evitam que um árbitro possa julgar uma causa. São causas de suspeição lá no 145 do Código de Processo Civil. Se o árbitro for amigo íntimo ou inimigo de uma das partes, se ele recebeu presente ou ajudou uma das partes com conselho jurídico, se ajudou a parte a custear aquele litígio nas custas do processo ou algo do tipo, ou se for parente de algum credor ou parente de algum devedor da parte. Vejam que todas essas causas retiram um pouco da neutralidade que um árbitro precisa ter para que ele não acabe sendo imparcial na sua decisão ou em atos do processo. Tá? Então, para garantir imparcialidade e independência, um árbitro que preencha alguma dessas condições, alguma das hipóteses de impedimento ou suspeição, ele não vai poder julgar a causa. Nem sempre as partes sabem, conhecem o árbitro, sabem que ele é, por exemplo, o credor ou o patrão do seu adversário. E aí, para isso, a norma também diz que ele precisa revelar, ele tem o dever de revelar essas possíveis causas de imparcialidade. Nesse mesmo artigo 14, a lei diz que quem foi indicado para ser árbitro tem o dever de revelar, antes de aceitar a função de árbitro naquela disputa, ele precisa revelar qualquer situação que possa trazer dúvida, não é o que ele acredita que seja impedimento ou suspeição. Se ele conhece de alguma situação sua que possa trazer dúvida sobre ser causa de suspeição ou impedimento, ele tem que revelar para as partes, que podem então pedir mais esclarecimentos e podem inclusive querer afastar esse árbitro daquela causa. Lembre que as partes têm autonomia para poder escolher esse árbitro ou poder trocar de árbitro também. Então é importante que elas tenham esse conhecimento. Caso o árbitro não revele, descumpra com uma dessas funções, as partes podem inclusive anular o julgamento desse árbitro, indo ao Poder Judiciário, pedindo uma sentença que anule a sentença desse árbitro, até porque não há um procedimento arbitral se o árbitro não é imparcial. Na verdade, o que a lei assume que aí existiu foi que teve uma falsa arbitragem, mas não um procedimento arbitral, e o judiciário simplesmente tem que declarar que essa arbitragem não existiu porque o juiz arbitral não era neutro, ele não foi imparcial. E aí, por último, a gente fala dessa responsabilidade do árbitro, né? E aí o árbitro, se ele descumprir com alguma das suas obrigações, o que acontece com ele? O árbitro tem responsabilidades. A gente começa aqui a falar da responsabilidade penal, né? E depois a gente fala da responsabilidade civil. Primeiro, sobre a responsabilidade penal, o 17 da Lei de Arbitragem diz que os árbitros, eles, enquanto estão atuando como árbitros, eles ficam equiparados a funcionários públicos para fins de aplicação da lei penal. Isso significa um rigor maior em relação ao que acontecia na atividade arbitral anterior à lei de arbitragem, aquela arbitragem regida pelo CPC de 73. Sobre essa transição da arbitragem lá de 73 para a arbitragem depois da lei 9.307 de 96, a gente fez um vídeo também nesse canal, vejam o card aí em cima, para entender mais sobre essa transição, o que teve de importante na lei de arbitragem para o Instituto da Arbitragem no Brasil. Mas uma delas foi a maior responsabilização do árbitro pelos seus atos, exatamente para trazer mais credibilidade ao Instituto da Arbitragem. Quanto à responsabilidade criminal, eu ressalto aqui mais 2 pontos. O primeiro deles é que a arbitragem penaliza de forma mais severa do que antes, né, os atos do árbitro, e que quando a gente equipara o árbitro a um funcionário público para fins de aplicação da lei penal, o que isso significa? Ter um rito próprio, mais célere, lá no Código de Processo Penal, e também que o árbitro ele perde alguns argumentos de defesa, como por exemplo o princípio da insignificância, também chamado
de crime de bagatela. Eu coloco até aqui com exceções porque temos alguns julgados excepcionais dizendo que mesmo para funcionários públicos dá para alegar que o crime é de bagatela, aplicar o princípio da insignificância, como por exemplo um furto de um objeto de 13 reais. Aí uma das defesas é isso é insignificante, aplica o princípio da insignificância. Funcionários públicos em geral, via de regra, não podem alegar essa defesa e esse tipo de severidade maior foi trazida para o árbitro pela lei da arbitragem. A gente também tem, pela responsabilidade civil, o árbitro respondendo pelos danos que ele gere, caso ele tenha gerado esse dano com dolo ou com culpa grave. Então é só nessas duas hipóteses. Não é um árbitro simplesmente por um erro, julguei errado, eu achei que era assim, era assado, eu não tinha um conhecimento pleno da lei, julguei assim mesmo. Esse erro de julgamento não gera responsabilidade civil do árbitro. Esse erro de julgamento, ele tem o jargão em latim que se chama error in judicando ou in iudicando, como preferirem. Esse erro não gera responsabilidade civil do árbitro. O argumento para que ele não tenha que pagar caso ele erre nesse seu julgamento é que as partes também participam dessa falha, também participam disso quando elegeram um árbitro, talvez não especialista naquela área, né? Então elas têm uma culpa por ter escolhido errado o árbitro, escolhido mal. É a culpa in eligendo das partes. Então o árbitro só responde, ele só é responsabilizado se ele agir com dolo ou culpa grave. Então ele tem que ter a intenção de provocar um dano às partes, ou ele tem que ter uma culpa grave e com isso acabar provocando algum dano nessas partes. Tá? Então responsabilidade criminal mais severa, responsabilidade civil mais severa para o árbitro. Essa estátua que a gente vê aqui agora, encerrando, né, a estátua com o busto de Paris, esse sujeito, esse pastor bucólico grego que vocês veem aqui nesse cantinho da foto, ele foi colocado nessa aula em específico porque ele é o primeiro árbitro de que temos registros. Isso vem lá da mitologia grega, quando a deusa da discórdia cria um pomo de ouro, uma maçã de ouro, que deve ser entregue à deusa mais bonita de todas, a mais bela de todas. E aí 3 deusas surgiram, Hera, Afrodite e Atenas, concorrendo a esse prêmio, elegeram Paris para ser o árbitro que ia escolher qual das deusas é a mais bela. E uma ofereceu uma vitória gloriosa numa guerra, a outra ofereceu para ele ser rei de toda a Eurásia, Europa, Ásia. Na época era ser rei do mundo inteiro, né, para eles, para a cabeça grega. E Afrodite, deusa do amor, ofereceu para ele, olha, você vai se casar com a mulher mais bela do mundo. E aí Paris, humano que tomou a sua decisão. Caso se interessem pela história então do primeiro árbitro de que se tem notícia, procurem saber sobre o pomo da discórdia, pesquisem sobre o julgamento de Paris, procurem sobre como Helena Helena de Esparta se tornou Helena de Troia, e sobre a guerra de Troia, então. É isso pro vídeo de agora. Se inscrevam para receber os próximos vídeos nos próximos canais, durante as próximas semanas. Obrigado pela audiência.